Deus realmente seja louvado por tudo que vivenciamos. Nós teremos uma grande oportunidade hoje, amigos, queridos, irmãos, de vermos a prova de que aquilo que Deus faz é provável, pode ser provado. Essa prova, ela não se dá em nenhum outro lugar a não ser em nós. É por isso que hoje nós teremos um momento muito diferente, muito especial. O apogeu dessa semana, ela será o momento em que nós receberemos algumas provas, não apenas de que Deus existe, mas que Deus ainda atua entre nós. E nós precisamos disso, nós precisamos dessas reafirmações. Nós precisamos ter a certeza que Deus pode fazer de fato em nós algo extraordinário e revolucionador. E que todos aqueles que por sua vez tendem a dizer que a palavra, que a manifestação de Deus, ela é algo antiquada, ela é algo que de fato subjetivo, é algo que é uma farsa, é uma falácia, nós teremos provas suficientes que não. Toda a ciência, queridos, ela trabalha com levantamentos de dados, e hoje à tarde nós vamos ter levantamentos de dados. Então venha com o coração aberto para você descobrir o que vai acontecer. Nós temos a maravilhosa experiência e oportunidade de participar de uma cerimônia em um contexto muito favorável, porque todos nós que fomos laboratórios, o laboratório de Deus nessa semana, nós vamos ter a oportunidade de participar de uma ceia, de fato entendendo e compreendendo o seu real significado. Um significado de recomeço, um significado de entrega de fato, um significado de início. Talvez, eu sei que a maioria não esteve aqui, mas certamente assistiu, não é? E eu quero desde já aproveitar a oportunidade e saudar os que estão no YouTube. Mas também nós teremos a oportunidade, logo depois de uma semana, dizermos se a gente vai continuar naquilo que recebemos ou vamos renovar aquilo que recebemos. E parece não, eu tenho certeza que tudo ele é montado e estrategicamente preparado por Deus. E foi exatamente o que está acontecendo. Daqui a uma semana, literalmente, daqui a 8 dias, nós teremos o que se chama Festa das Primícias. A Festa das Primícias tinha um significado muito especial para Israel, porque não era entrega apenas das primeiras ofertas, não era entrega apenas de reconhecimento e honra a Deus, mas era a entrega da própria vida. Então você, depois de viver essa experiência, 8 dias vai ter a oportunidade de não apenas participar de um projeto, você vai ter a oportunidade de participar de uma experiência. Então não perca essa oportunidade. Não comparecer hoje, queridos, e não estar comparecendo nesses momentos, é como ganhar uma corrida e não chegar no pódio para ganhar o troféu. É simplesmente assim. Então não deixe de vir hoje, porque será realmente o apogeu de tudo isso. E hoje eu quero considerar ainda esse momento como um dos temas da semana, né? Sem dúvidas. E talvez a gente se pergunte, a gente vive algumas situações totalmente equivocadas, né? Por exemplo, quando a gente faz aniversário, quem é que recebe os parabéns? O aniversariante, né? Mas se você parar para perceber, quem deveria receber os parabéns? Se você parar para pensar, a gente vive alguns costumes, algumas situações, né? Isso me faz lembrar um teórico chamado Marcel Mauss. Ele desenvolveu exatamente a teoria da reciprocidade na sociologia, onde ele fala que a vida ela acontece com trocas simbólicas. O que é uma troca simbólica? Você não faz nada sem retribuir
ou sem, de fato, devolver aquilo que recebeu. É muito automático. Por exemplo, você vai para o aniversário e geralmente você é pressionado pela sociedade a ir para um aniversário levando o quê? Um presente. E o que você recebe de troca pelo presente que você leva? Fora a consideração, fora a presença, o aniversariante tem que oferecer alguma coisa para os convidados, sim ou não? Você já percebeu isso? Porque não fica bem na fita você chegar sem presente, e não fica bem na fita alguém ir para o seu aniversário e não receber alguma coisa. Então, se você reparar, as relações também, elas são assim. Não existe almoço de graça, tudo que você dá, você espera receber. É aquela velha história de investimento e recebimento. Investimento e recebimento. Você vai para um casamento, por exemplo, uma relação de casamento, são trocas simbólicas. Você dá, você recebe. Você entra esperando receber, mas você só recebe se você dá. Você vai para um trabalho, oferece a sua performance, oferece a sua expertise, né? Oferece aquilo que você aprendeu, aquilo que você se formou, aquilo que por sua vez demonstra como aquilo que é o valor que você tem para fazer aquela empresa crescer numa determinada função. Você oferece a sua função, mas você recebe o que de troca? O salário. Ninguém, por mais bondoso que seja, ele se forma em determinadas áreas apenas para ser chamado de doutor, apenas para trabalhar por status numa determinada empresa. As pessoas sempre esperam algo em troca. Não é à toa que o próprio Cristo, antes do século XIX, quando desenvolveu as ciências sociais, dentre elas psicologia, psicanálise, ele já dizia: não andeis ansiosos pela vida, pelo que haver de comer, beber e vestir. O que Cristo salienta é que toda a nossa expectativa, todas as nossas relações, elas se dão em torno da expectativa da sobrevivência. Quem fez a administração vai lembrar da pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide que fala das necessidades ali, e a primeira necessidade, que são as vitais, tem a ver com a habitação, tem a ver com a alimentação, enfim, você precisa dessas realidades e você vive em função delas. E se você parar para pensar, o que Cristo disse em relação a comer, beber e vestir, resume a vida e todas as nossas expectativas. Você já parou para perceber por que você dá educação para o seu filho? É apenas para ele ser educado? É apenas para ele ter um diploma? É apenas para ele ter algo que o reconheça diante da sociedade? Aí você diz: não, certamente é para ele ser muito bem colocado na sociedade e ele, por sua vez, ganhar um bom salário. Mas termina aí, é só para isso? Não. Porque o salário, ele não traz realização, o dinheiro não traz realização. Sabiam disso? Porque quem é que come dinheiro aqui? Quem é que bebe dinheiro? Quem é que veste dinheiro? Você quer o dinheiro pelo que ele oferece e pelo que ele te faz receber, é só isso. Você já pensou se você recebesse dinheiro e não pudesse comprar? De que valor teria o dinheiro? O problema não é o dinheiro, é o que ele oferece. Diante de tudo isso, aí Cristo faz uma pergunta muito crucial. Olha o raciocínio de Cristo. Olhe que quase Cristo e Paulo se encontravam com Sócrates, Platão e Aristóteles. Foi diferença de poucos séculos. E eu fico imaginando o que aconteceria. Porque Cristo, ele se utiliza de um silogismo, de um raciocínio totalmente lógico. Ele diz assim, se a nossa expectativa, a nossa ansiedade está em torno do comer, beber e vestir, eu quero te dar uma notícia. O comer, beber e vestir tem uma causa mais importante do que comer, beber e vestir. Sabe que causa é essa?
é o corpo e a vida. Aí ele faz uma pergunta: o que é mais importante? É o corpo ou as vestes? Vocês já viram roupas saindo por aí sozinhas, sem corpo? Roupa de marca, Gucci, Lacoste, andando pela rua, as camisas e as calças, no sinal, andando. E aí Cristo pergunta: o que é mais importante? São essas vestes que você se preocupa tanto em ter, ou o corpo? Aí depois que ele faz essa pergunta, ele diz assim: o que é mais importante, o alimento ou a vida? Aí ele para e diz assim: lógico que ninguém vai ser tão neurastênico, esquizofrênico, de imaginar que o mais importante é a veste do que o corpo. O que você preferiria? As vestes ou o seu corpo? Todo mundo preferiria o corpo, porque sabe que é mais importante. Aí ele faz uma pergunta poderosa. Ele diz assim: quem é que te mantém o corpo? Quem te deu o corpo e quanto você pagou por ele? Nós recebemos de graça. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que a gente não se preocupa com o crescimento do próprio corpo. Ninguém fica ansioso para saber se seu cabelo vai crescer quando corta. Você já viu alguém ansioso quando corta o cabelo e diz: meu pai, agora, será que vai crescer? Todo dia olha para o espelho. E as unhas? Imagine uma mãe que recebe o seu bebê, coloca no berço e agora ela não dorme para ver se seu filho vai crescer igual aos outros. Você já encontrou alguma mãe que ficou preocupada se seu filho vai crescer e se tornar adulto? A gente tem isso como certo e não se preocupa. Sabe qual é a proposta de Cristo para a gente? E aqui eu estou pegando a questão mais sensível do ser humano. Você sabe que as duas partes sensíveis do corpo humano é a barriga e o bolso. Ambos vazios, você conhece quem é quem. E diante dessa parte sensível, Cristo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que te tiram a preocupação e que faz você me negar, que faz você destruir o outro, eu vou acrescentar, como eu acrescento o crescimento na sua vida. Sabe qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é muito clara para mim e para você: me ofereça diariamente como presente, se ofereça diariamente para mim como presente, e não se preocupe, porque eu vou cuidar de você em todos os aspectos. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Vocês lembram? Como começa? Aquele garoto que foi encontrado por André, e ele tinha o quê? 5 pães e 2, na verdade ele tinha 5 cavacos e 2 piabas. A gente cresce ouvindo as histórias, né? E a tradução, toda tradução é uma traição, mas quando você olha lá no original, em grego, não se refere a 5 pães, porque o menino era muito pobre. Se refere a 5 cavacos, e 2 que não são peixes, 2 piabas. E Deus pega aquele lanche e transforma. Só que antes, a gente esquece, Cristo começa a trabalhar e trazer um ensinamento que Ele queria deixar impresso no coração dos discípulos e no nosso coração hoje. Ele olha para Filipe, que era de Betsaida, o local que aconteceu um milagre, e ele pergunta assim: Filipe, nós temos toda uma multidão aqui, que a gente diz que eram quantas mil pessoas? Só que é muito mais de 5 mil, tinha ali no mínimo umas 15 mil,
pessoas, porque não se contou mulheres nem crianças, e naquela época não tinha TV, né? Então tinha muita criança. Então, tomando a proporção de um homem, você tem que avaliar o quê? Um contexto de mais ou menos quase 15 pessoas, no mínimo, envolvida ali, ou 10. Vamos então continuar esse raciocínio que é muito interessante. Aí ele diz assim: Felipe, quanto você acha que vale, que a gente precisa para alimentar esse povo? Quando Jesus faz essa pergunta, o texto em João, lá é muito claro quando diz assim, João 6, Jesus Cristo fez essa pergunta para o experimentar, porque ele estava diante daquele que era o provedor. Ele assistiu vários milagres de Cristo, mas sabe qual é o problema? Tudo isso que a gente viveu essa semana, todos os milagres que foram realizados no meu coração e na minha vida, quando a gente se depara com o realismo, secularismo e a necessidade da sobrevivência, o dia a dia, a segunda-feira, a terça-feira, parece que eu vou perdendo aquilo que eu recebi. Deus poderia manter isso no meu coração aceso, Deus poderia manter isso de maneira avivada, mas sabe por que Deus não faz? Porque Ele estaria me manipulando, estaria me tirando a oportunidade de eu decidir se quero continuar com Ele ou não. É por isso que aquilo que você recebe fortemente espiritualmente, quando você recebe um impacto vindo de Deus, como um momento como esse, se você não preserva, se você não prossegue, se você não continua, se você não mantém vivo, você vai perder. E digo mais, você não apenas perde, como você é capaz de se tornar pior do que antes. É por essa razão que a gente vê às vezes filhos que são criados, muito bem criados no Evangelho, pessoas que fizeram coisas extraordinárias na igreja, por Deus, e se tornam rebeladores. Não se tornam rebeladores, não é pelas circunstâncias, se tornam rebeladores porque não mantiveram aquilo que receberam. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Eu estou dizendo isso porque aquilo que nós recebemos, nós temos a responsabilidade de manter ou perder, de ativar ou neutralizar. E tem que acontecer um efeito que é totalmente inverso do que tem acontecido quando você recebe algo de Deus. E é desse contraste que eu quero falar nessa manhã. O sonho de Deus é que a gente se torne um presente para o mundo, um presente dele, quando ele fala e alcança a nossa vida e o nosso coração. Mas geralmente, o efeito quando você recebe algo de Deus, humano, é a soberba, é você se achar melhor, é você se achar o tal, e em vez de atrair pessoas, em vez de atrair pecador, em vez do pecador ficar à vontade na sua presença, você, em vez de ser imã, você se torna repelente. E foi exatamente o que aconteceu no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Toda essa introdução é para que a gente entenda esse capítulo. E eu quero falar de maneira específica para a igreja no todo. Embora seja uma semana dos jovens, a parte da manhã é a oportunidade que de repente, eu quero focar exatamente esse ponto. Quero falar com todo carinho, quero falar de coração aberto, esperando que Deus realmente nos desperte para essa situação. Olha aqui o contraste daqueles que receberam
de Deus algo que eles transformaram em status e não em serviço. Eu quero dizer, queridos, que o que nós recebemos e temos recebido de Deus como bênção na nossa vida e no nosso coração, pode se tornar ou status ou bênção. Você sabia que tem muita gente que só permanece na igreja pelo status? Você acha que não tem status estar numa igreja? Tem. E esse status vem pela cultura, esse status vem pela sua condição de liderança. E foi exatamente o que aconteceu com um grupo descrito aqui no capítulo 15, verso 1. Olha o que diz. Olha que fenômeno acontece aqui. Aqui está molhado. Verso 1, capítulo 15. Eu considero o evangelho de Lucas o evangelho do evangelista, ou seja, o evangelho mais evangelho dos evangelhos. Porque o evangelho de Lucas, ele tem uma característica muito interessante. Enquanto o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como salvador dos judeus, por isso que a genealogia vem de Abraão a Jesus. Enquanto Marcos apresenta Jesus como salvador dos romanos, por isso se utiliza da expressão temporal logo 35 vezes. Enquanto João é um tratado teológico, o evangelho de Lucas é um evangelho inclusivo e universal. A genealogia de Lucas vem de Adão a Jesus. É como se Lucas dissesse: o Jesus que eu vou apresentar, ele é salvador universal e atemporal. É por isso que o centro do evangelho de Lucas está no capítulo 19, verso 10, que diz assim, que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Esse é o centro do evangelho de Lucas. E agora, no capítulo 15, verso 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos o quê? Os publicanos e pecadores para o ouvir. Para aqui, queridos. Sabe qual é o efeito e a prova de quando você se torna um presente e quando aquilo que você recebeu de Deus como experiência espiritual evidencia que foi bem recebido? É quando os pecadores se sentem à vontade do seu lado. É o contrário do que muita gente hoje levanta, né? E você já percebeu, deixa eu falar de todo o meu coração aqui. E eu digo a você, quando Deus me der a oportunidade de retornar a ser pastor de igreja, na igreja, né, no distrito novamente, eu quero mudar muita coisa na minha cabeça e sugerir que a liderança da igreja tenha outra perspectiva. Sabe por quê? Porque 80% dos nossos projetos, programas e estratégia, a gente visa o nosso bem-estar interno. Eu vou repetir. Tudo que a gente planeja como igreja, de projetos e ações, 80%, se não for 90%, é para o nosso bem-estar interno. E eu tenho que entender uma coisa: essa igreja foi estabelecida aqui, não foi prioritariamente para nós estarmos reunidos no ar-condicionado, recebendo mensagens e sendo fortalecidos espiritualmente. O fortalecimento espiritualmente se dá individualmente. Aqui é lugar de celebração. Mas tem gente que vem para cá para ser fortalecido espiritualmente. Tem pessoas que só abrem a Bíblia quando estão na igreja. Você duvida disso? E a igreja, ela pouco se preocupa com a sua sociedade que está ao redor. Um dia, quando o pastor dessa igreja, essa enorme igreja que eu fui pastor, né, 1000 e poucos membros, eu fiz uma pergunta: se essa igreja deixasse de existir, quem sentiria falta
além de nós. Queridos, permitam-me eu dizer algo aqui. Você sabia que até a nossa maneira de se comportar, as nossas vestes, repele as pessoas? Eu conheço muitas pessoas que vieram sábado de manhã para a igreja e parece que o culto do sábado de manhã é aquele culto que é assim, ó, quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, quem esperar até o final receberá o que importa. Porque a gente tem tanta coisa para satisfazer a nós mesmos, que a gente não se coloca no lugar de quem está fora e vem. A nossa estrutura, eu estou falando isso de maneira geral, queridos, por favor. A nossa estrutura, a gente tem pensado muito pouco no outro. E por essa razão, em vez da gente ter pecadores e publicanos que se aproximam de nós, nós temos pecadores e publicanos que se afastam de nós. E era exatamente o que acontecia com a classe dominante de religiosos na época, porque no verso 2 diz assim, ó, que enquanto aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por quê? Porque eles não tinham a aproximação de pecadores e publicanos. Você já se deparou numa situação que você não se sente à vontade para se aproximar de determinadas pessoas? Você acha aquela pessoa tão importante que você mede os passos para se aproximar e para falar. Sabe qual é o sonho de Deus? É que Ele tenha uma igreja que reflita Ele. É que Ele tenha uma igreja que não consiga deixar de falar dEle. É que Ele tenha uma igreja que ela possa naturalmente, pelos seus poros, revelar a quem pertence e a quem ama. A tal ponto que as pessoas que estão ao seu redor e derredor percebam algo diferente e que terão diante de si um poder irresistível de atração, que vai querer saber por que você é assim. As pessoas não irão se aproximar de nós pelas propagandas que nós fazemos, pelos convites, pelos outdoors. As pessoas irão se aproximar de nós pelo que somos. Quando evangelista de campo, não é? Ministério pessoal, por vários campos, eu sempre dizia o seguinte nos meus treinamentos: a gente comete um grande erro, um erro cabal como igreja. Sabe qual é o nosso erro? É montar uma estratégia achando que a igreja tem que alcançar os vizinhos da igreja. Só que isso aqui é tijolo, irmãos. Isso é um tijolo, é uma estrutura física. A igreja não é aqui. A igreja não é essa parede. A igreja não é a estrutura. A igreja somos nós. Aqui é o lugar que acolhe a igreja. É por isso que a igreja, o campo missionário, o público-alvo da igreja não é onde ela foi estabelecida. Eu cresci vendo isso. Vamos 2 horas aqui para dar folheto bíblico ao redor, e a gente fica sempre ao redor e acha que a igreja foi estabelecida é onde ela está. Não,
não é onde ela está apenas, é onde você mora. Essa igreja pode ser no bairro de Jardim Cruzeiro, mas se você não mora em Jardim Cruzeiro, essa igreja não é em Jardim Cruzeiro. Será que eu estou falando uma loucura aqui? Será que isso pode abrir a nossa mente? E pode fazer com que eu e você entenda que nós somos igrejas móveis. A igreja de Deus está onde você trabalha. A igreja de Deus está onde você estuda. A igreja de Deus está onde você pode influenciar. Essa é a igreja de Deus. Se você não mora aqui, como a gente sabe que existe esse fenômeno, né? Você frequenta a igreja, mas você pode, por exemplo, aqui, morar na Pituba, morar em outro bairro, mas você escolheu estar aqui, porque a escolha de frequência numa igreja tem a ver com afinidade, história, cultura, família, não é verdade? Se a gente fizesse, eu acho que como igreja a gente tem que trabalhar mais com pesquisa, para entender o que o nosso público-alvo precisa. E eu acho que se a igreja, de repente, até substituísse cultos por algumas ações sociais, ela seria mais relevante na sociedade. Talvez vocês digam, tá, esse daí é a última vez que fala hoje. Queridos, eu estou tirando esses princípios da Bíblia. Se a igreja que somos nós não aproxima pecador e publicano, se eu não tenho a capacidade de fazer com que esse publicano e pecador se aproxime de mim, alguma coisa está errada. Ou eu serei repelente, ou eu serei imã. E eu posso, ao receber a mesma impressão, me tornar repelente. Porque eu posso pensar assim, essa semana foi bênção para mim. Agora eu estou diferente, sou melhor do que qualquer outra pessoa. Não é esse o sentimento que Deus quer que nós tenhamos. Porque eu espero que essa semana tenha nos colocado para baixo. Em que sentido? De perceber que nós não podemos ser cristãos sem Cristo. E se eu percebo isso, eu serei mais tolerante, eu serei mais perdoador, eu serei mais longânimo. Sabe o que eu acho? Eu sempre digo para os meus pastores, como ministerial, e sempre trago essas dicas e digo, amigos, quando nós levantamos para apresentar a palavra, nós temos que entender que é um mendigo falando para outros mendigos onde está o pão. Nós não somos o pão. Isso muda tudo. Quando Cristo recebe agora a crítica, e deixa eu dizer que os fariseus não estão em extinção, viu? Os fariseus ainda permanecem como uma espécie abundante entre nós. Os fariseus conseguiram sobreviver. Porque toda vez que você concebe ou ver a igreja como uma igreja que é intracorpus e que ela existe exclusivamente para beneficiar a si mesma, e que você não se preocupa se essa igreja está atraindo e cumprindo o seu papel, você não é cristão, você é fariseu. E geralmente você vai criticar quem lutar por isso. Por quê? Eu só serei um presente para Deus se eu passar a amar o que Cristo mais ama. E eu pergunto para você, o que Cristo mais ama? E Ele provou isso. Pecadores, pessoas. Ele deixou o céu na sua inacessível glória para salvar pecador. E a gente não tem coragem de deixar o nosso sofá
da inacessível glória para representar a Cristo. Ele não tocou uma música, ele não recitou uma poesia, ele não tocou um instrumento, ele veio e deu a sua vida. O que ele mais ama é o que ele deseja que a igreja dele mais ame, e que a igreja dele viva em função disso, que a igreja dele seja mais tolerante com os que erram, que a igreja não seja o único exército que atira nos seus soldados feridos, que a igreja seja o Cristo aqui na terra, e que a igreja faça jus ao apelido pejorativo que recebeu em Antioquia de pequenos cristos. E diante da crítica, Jesus agora ele conta 3 parábolas que nós conhecemos bem. A primeira parábola é da ovelha perdida, quando ele diz assim: olha, a minha missão é só uma, a minha prioridade é só uma. Embora o manual da igreja deixe muito claro qual é o principal trabalho da comissão da igreja, nós ainda insistimos em priorizar outras ações e não priorizamos de fato a prioridade, porque a prioridade é montar uma estratégia para salvar. E o mais interessante, queridos, é que quando Cristo ouve isso, ele conta as parábolas para os fariseus. E graças a Deus que existiram os fariseus, graças a Deus que existiu um Tomé, que duvidou, porque nós não teríamos algumas gemas preciosas na Bíblia se a gente não tivesse o contraponto da incredulidade. Se Tomé não dissesse assim: não acredito em caminho, qual é o caminho? Como é que eu faço para acreditar? E ele para e solta a pérola: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se os fariseus não tivessem criticado a Cristo, nós não teríamos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que são parábolas que são apresentadas de maneira exclusiva. A da dracma perdida e do filho pródigo apenas em Lucas. A da ovelha perdida, Mateus fala, mas não com tanta propriedade quanto Lucas. E Jesus diz assim: olha, eu não posso me preocupar com as que estão, as 99, as gordinhas no ar-condicionado, as que se vestem bonito, que já estão ali, protegidas. Não, as que brigam entre si, as que criticam entre si. Aqui, a igreja está com 99, eu tenho que largar as 99, tenho que ir atrás de quem? Da que está nos penhascos. A igreja não tem que ser a igreja do banco nem do ar-condicionado, ela tem que ser a igreja dos penhascos, porque Cristo foi dos penhascos. Tudo aquilo que eu recebo não é para minha obesidade espiritual. Tudo aquilo que eu recebo é para ser compartilhado. Todo benefício redunda em responsabilidade. É muito legal terminar esse momento e dizer: Senhor, obrigado, porque hoje eu fui alcançado por Ti. E daí? E agora? Chegou a hora para quê? E quando ele conta sobre a parábola da ovelha, ele está falando do perdido que sabe que está perdido. Quando aí agora ele conta da parábola da dracma perdida, é uma coisa interessante, que a mulher perde uma moeda dentro de casa, mas a moeda não sabe que está perdida, e ela vai procurá-lo, porque a moeda não tem razão, É como um cachorrinho que se perde, ele não sabe que está perdido, mas ele espera ser encontrado.
A primeira parábola representa os que estão de fora, conscientes que estão no erro. A segunda parábola são aqueles que estão dentro agora da casa, e a casa representa a igreja. E aí Cristo diz que a sua dupla função é alcançar os de fora, os perdidos de fora, e também os perdidos de dentro. E aí ele culmina agora para uma parábola que une os dois, que é a do filho pródigo, ou dos dois filhos. Quando ele começa dizendo assim, continuou certo homem, tinha 2 filhos. Ambos filhos representam a humanidade, representam o perdido que sabe que está perdido, e o perdido que não sabe que está perdido, o filho mais velho. E a gente conhece a parábola, quando o moço diz assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Queridos, na cultura beduína, que é a cultura do judeu do deserto, quando um filho pede a herança do pai antes dele morrer, ele está publicamente desejando a morte do seu pai, antecipada. Ele está dizendo assim, pai, eu quero que você morra agora, para eu ter os seus bens. E geralmente a sentença para esse filho é a morte imediata. A gente desconhece essa cultura nessa parábola. O filho mais moço era para ser morto instantaneamente ali. Sabiam disso? Mas o pai, pela sua graça, protege o filho e dá aquilo que o filho pede, mesmo ilegitimamente. Sabe o que quer dizer aqui, queridos? Isso reforça exatamente aquilo que nós recebemos. Por direito, Deus poderia exigir a obediência de todo aquele que nasce nesse mundo, porque Ele criou. Todos são filhos de Deus por direito, mas nem todos são filhos de Deus por escolha. Mas o pai não se utiliza do direito de manter o seu filho na casa. Ele permite que o filho vá. Esse corpo que nós recebemos de graça, é por isso que nós começamos daquela maneira, no início. Tudo isso que a gente tem, vida, corpo, não pagamos nada por isso. O que nós pagamos é o homem quem cobra. Porque o oxigênio não deveria ser cobrado, mas está sendo cobrado no imposto. A plantação também não deveria ser cobrada, todos deveriam ter direito a um alimento de graça. Mas nós conhecemos a história do capitalismo, consumismo, revolução industrial. Não vamos fazer essa retrospectiva histórica, né? Porque ninguém aqui está se preparando para o Enem. Mas quando a gente observa essas questões, a gente percebe que Deus poderia dizer, epa, esse corpo aí não pode entrar droga, porque esse corpo é meu, eu que fiz, ele deve ser saudável. Opa, esse corpo aí não deveria estar dormindo 2 da manhã e acordando 5. Epa, esse corpo aí não deveria estar comendo o que condena Levítico 11 e Deuteronômio 14, não pode. Mas Deus não faz isso, queridos. Deus permite que você faça o que quiser, como Ele permitiu que o filho mais moço saísse. E o filho mais moço saiu, mas uma regra é estabelecida. Quando o pai impede a morte instantânea do filho, tem uma regra que a gente tem que saber também. Sabe qual? Aquele filho, quando voltasse, antes do pai estar morto, deveria ser morto pelos empregados. Agora você vai começar a compreender algumas questões da parábola. Porque nós conhecemos bem, o filho começou a gastar os seus bens com os amigos, gastou tudo dissolutamente, não é verdade? E quando gastou, ele se viu comendo o quê? Comidas de porcos. A grande lição aqui é o seguinte: longe de Deus, você pode ter a ideologia que for, pode ter o diploma do MEC que for, pode ter o emprego que for, o salário que for, mas você vai estar se alimentando de comidas de porcos.
comida que não alimenta. Você vai estar numa crise existencial e vai ter que adentrar em Sartre para compreender o existencialismo. Você vai ter que começar a analisar o próprio Schopenhauer, que diz que a humanidade ela vive entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Você tem desejo de ter alguma coisa e quando você tem, você entra no tédio porque conseguiu. E agora você vai para tentar outra coisa. Pode ser o que for. Talvez você diga assim, não, se eu tiver aquela mansão dos meus sonhos, nunca vou ter o tédio de possuir. Engano seu. Os problemas mais graves, emocionalmente falando, está entre aqueles que mais têm. Porque descobre que embora tenham, nada têm. É exatamente essa crise existencialista que ela é demonstrada nesse momento com o filho pródigo. E acontece algo fantástico, que acontece com poucos. Aí você vai para muitas ideologias, ideologia da orientação sexual, ideologia do marxismo, as diversas ideologias que o mundo acadêmico e a mídia hoje tem alimentado. Mas chega um determinado momento que você não consegue ser feliz porque você não se alimenta. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele não se alimentava. E aí ele para e diz assim, olha, o pior servo do meu pai não vive nessa situação que eu vivo. E aí acontece algo fantástico aqui, que se dá no verso 17. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai, ele disse, né? Tem pão com fartura e aqui eu morro de fome. Aqui prioritariamente se fala da fome física, mas nós podemos também aplicar para a questão espiritual. Isso significa que ele está dizendo é que o menor próximo de Deus é saciado. Por isso que aquela mulher, quando disse assim, eu não fui enviado aos filhos, como é que eu posso agora ser alimento para quem não é filho? Aí ela responde, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. Senhor, eu quero dizer que o Senhor é tão poderoso, que uma migalha da tua atenção e do teu poder me satisfaz. O menor próximo de Deus vive de maneira mais abundante do que o maior longe de Deus. O presidente da multinacional, o presidente do país mais poderoso, longe de Deus, não vive tão bem quanto o menor dos homens em termos de função na nossa escala, né? De importância, que é o homem que dá a escala de importância, dizendo que tal trabalho é melhor do que tal trabalho, mas ninguém vive sem determinados trabalhos. Nós precisamos um do outro, mas a gente estabelece escala de importância, né? Não, ele é isso, se ele usa paletó, ele é melhor. Se ele tem uma sala ali, se ele manda, ele é o melhor. E esquece que aquela pessoa que é auxiliar, que faz, que realiza, que limpa, o trabalho é muito essencial para a sociedade. Mas na nossa escala de valores, no nosso estereotipo, nos nossos preconceitos, nunca nós vamos entender isso. Mas o que esse texto me diz quando ele declara, olha, o menor que está perto do meu pai vive melhor do que eu. Mas é preciso cair em si. E aí ele toma uma decisão. Cair em si é o arrependimento, mudança de mente. Mas depois que se arrepende, ele tem uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tinha consciência que se ele voltasse, ele seria morto. Mas sabe qual foi a sua escolha? Eu prefiro morrer ao lado do meu pai do que viver longe dele. Queridos, deixa eu dizer algo para você.
Todo verdadeiro cristão tem que um dia dizer isso. A sua vida, ela tem que estar em menos importância em relação ao desejo de estar com Deus, a tal ponto de tomar a decisão de perdê-la em função de Deus. Isso é muito grande para você, então você não está preparado para o que virá no tempo do fim. A decisão do filho voltar e ir para o pai era uma decisão de morte. Ele tomou a decisão de morrer. É isso que a maioria não compreende nessa parábola. E é por isso que acontece algo aqui fenomenal. Quando ele diz, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, ele admite a sua indignidade, ele admite o seu pecado, ele admite tudo e diz, pai, não mereço viver. E levantando-se ele foi. E aí o verso 20 diz algo aqui, ó, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Isso aqui é interessante, porque de duas uma, ou eu vou acreditar que o pai teve o sexto sentido das mulheres. Aquele dia ele acordou e disse assim, olha, alguma coisa está me dizendo que meu filho vem hoje. E ele ficou lá na porta. Ou nós vamos acreditar que todos os dias o pai esperava o seu filho. Eu prefiro acreditar na segunda hipótese, porque a primeira é muito misticismo, né? Então a inferência permitida me diz que aquele pai, embora não tenha impedido a saída do seu filho, todos os dias, com lágrimas nos olhos e coração aquecido, ele ficava na porta de sua casa, avistando a estrada, com a esperança de um dia o seu filho voltar. Queridas mães e queridos pais, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maior dor do mundo é você ver um filho se afastando de Deus. E a depender da razão, a dor é maior ainda. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Deus ama mais o seu filho do que você o ama. Continue orando por ele. Deus vai usar os seus métodos. Todos os dias Deus está em pé na estrada, com a esperança do seu retorno. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja filho dele forçado. Ele quer que você o escolha. Ele tem toda a força e onipotência para te impedir de sair, mas não faz. Não faz porque não adianta impedir que você saia. Mas no entanto o pai o avistou, se o avistou todos os dias o esperava. Nós não podemos entender nem calcular aqui o tempo que durou o filho sair e voltar. Eu não posso entrar nessa, como também tentar explicar a ausência de Daniel, no capítulo 3 de Daniel. Não vamos entrar nessa armadilha. Como também se Adão e Eva não tivessem pecado, o que teria acontecido? Vamos fugir dessas armadilhas. Onde estava Daniel? A história não diz. Mas uma coisa é certa, foi muito bom Daniel estar ausente, para mostrar que a fé não era de Daniel, que influenciava os amigos, mas a fé também era dos amigos. Isso é importante saber. Não importa o tempo, mas importa é que o pai incansavelmente esperava pelo seu filho, como Deus incansavelmente espera por você. Espera pelo seu filho. Deus é longânimo. É por isso, queridos, que Deus, ele parece ser impotente, parece ser indiferente, parece que não existe. Sabe por quê? Porque nós esperamos que Deus proíba que a gente saia do seu lado, mas Deus nunca vai proibir que nós o saiamos da sua presença, nunca. Ele vai proibir. É por isso que ele permite que seu filho vá embora, ele permite que você se apostate. Aliás, se você quiser, você pode abandonar ele agora, ele não vai te impedir.
Ele não vai te pedir que você se rebele contra Ele, que você se rebele contra a sua palavra, que você se rebele contra aquilo que Ele estabeleceu, que você se rebele contra os seus planos. Ele nunca vai impedir. E parece que Ele é um Deus indiferente, que não liga, não. Mas Ele sofre muito mais. Porque o pior sofrimento de um pai é ter o poder de proibição, permitir que o filho vá e ficar naquela esperança do retorno. Deus escolheu o sofrimento. E você entende agora algo também muito importante, porque diz que levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu. Por que correu? Queridos, se prendam aos detalhes na interpretação bíblica, tem uma razão para tudo. E às vezes a gente, inclusive aqui fala no gerúndio, correndo. Parece que ele, quando viu o filho, ele veio compadecido, e o grego aqui diz que ele fez tudo ao mesmo tempo. Isso acontece, né? Vocês sabem disso. Eu me lembro que um momento como esse, eu era pastor na Pituba, e minha filha, ela tinha 3 anos, e ela teve uma convulsão, e eu estava de moletas, apesar de morar num edifício do 2º andar, era primeiro, eu acho, primeiro andar. Quando eu vi minha filha naquela situação, porque a febre chegou em uma temperatura tal, que vocês sabem, quem é da área de saúde sabe, se a febre ela ultrapassa um determinado limite, vem convulsão, que pode ter uma consequência terrível. E eu vi agora minha filha virando o olho. Você sabe o que é isso? Convalescendo, e a gente sem experiência, eu sem experiência. Amigos, o bom é que minha esposa chegou, pegou, jogou embaixo do chuveiro, mas nessa hora o paralítico andou, ó. Eu joguei as muletas para cima, eu estava com o pé engessado, recém-operado, e comecei a caminhar, adrenalina. Peguei minha filha, desci a escada sem muletas, peguei o carro, e eu sei o que é uma Fórmula 1 na Manuel Dias. Quem conhece a Manuel Dias ali? Peguei o carro e joguei 160, não pensei em radar, nunca dirigi tão bem em toda a minha vida. Invadi uma emergência, encontrei uma maca e achei um médico. Porque é assim que acontece. E eu imagino esse momento do pai, quando ele avista o seu filho. Sabe por que ele corre? Na cultura beduína é proibido um ancião correr. Sabiam disso? É outro fato. Inclusive, essa cultura está no Oriente. Se você vê um japonês, o respeito que se tem pela pessoa mais velha, porque na nossa cultura ocidental é o contrário, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando desvalorizada, né? Vai ficando desvalorizada. Essa cultura é americana, viu, pessoal? Que o Brasil, tudo que o americano lança, o Brasil abraça. Fast food, por aí vai. Aí a cultura americana, já a cultura africana e oriental, quanto mais velho, mais importante. Então o velho é proibido correr, porque ele é servido pelos mais jovens. Se o velho precisa fazer alguma coisa, ele manda os mais jovens. Hoje em dia, meu pai, nem sei porque tem esses lugares aí, né? Estacionamento de idoso, lugares de... É uma coisa que precisa estar desenhado, indicado, e de repente ainda tem que ser advertido, porque essa cultura é terrível. Mas a cultura do beduíno, o judeu do deserto, o velho, se corresse, era um escândalo. Mas por que o pai correu? Não foi só de emoção, desejo de salvar seu filho, porque havia uma regra na cultura,
Que regra é essa? Lembraram? O filho que voltasse deveria ser morto por quem? Pelos servos. E vocês sabem, vocês conhecem casa de fazenda. Na casa da fazenda, a casa do Senhor fica logo na entrada ou lá no fundo? Quando você entra numa grande fazenda, primeiro você passa pela casa de quem? Dos servos. Quando você vai visitar um diretor de uma empresa, onde a empresa dele tem 15 andares, ele está no primeiro andar ou 15º? Quando os reis iam para a batalha, eles ficavam na frente ou eram os últimos? Quando Jacó, porque amava Raquel, lembram disso? Foi se deparar com Saul, ele colocou a Raquel na frente ou botou Lia? Quando Davi quis cometer um pecado para aliviar a sua consciência, ele pegou Urias e colocou onde? Por quê? Porque ele amava Urias. Geralmente na cultura humana, quanto mais fácil e vulnerável você encontra aquela pessoa, quanto mais fácil você encontra ela, quanto mais acesso você tem a ela, mais vulnerável ela é. Porque eu acho que o presidente, logicamente, para falar com o presidente, você tem que passar por várias instâncias, né? Já viu como é que o presidente anda? Já viu como as pessoas importantes andam? O pai estava no fundo, o filho ia chegar morto, o pai não teria oportunidade de salvá-lo. Então, em frações de segundos, o pai não pensou, o pai correu, e quando ele correu, os servos pararam, e em vez de olhar o filho que chegava, olhou o pai que corria. O pai se colocou sob o maior escândalo para salvar o filho. Deus se colocou sobre o maior escândalo que é a cruz para salvar o filho. Para salvar você. Você já viu quantas coisas lindas tem aqui? Você já viu que esse texto mereceria uma semana de oração e não um dia? Só esse texto. E quando o pai corre, ele abraça o seu filho, e o texto diz que o filho, quando foi para casa, trocou a roupa antes, botou um perfuminho, lavou a cabeça, passou na loja ali, pegou aquela roupa bacana, vou aparecer para o meu pai estiloso. Bem, foi assim? Não. O texto diz que o filho foi como estava, fétido, maltrapilho. Porque ele sabia que só havia uma maneira dele ser transformado: pelo pai. E diz o texto que o pai o abraçou e colocou no seu dedo o quê? Um anel, e trocou o quê? As sandálias dos pés, e lhe deu novas. Isso aqui é o quê, queridos? Isso é justificação. Sabe por que Cristo contou a parábola? Ele terminou com a parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo se encerra com a tristeza do filho mais velho, que começa a criticar o pai e diz assim: há tantos anos eu te sirvo, e você nunca me deu um cabritozinho, um cordeirinho. Mas para esse daí, você oferece o melhor. Esse seu filho, que desperdiçou os seus bens, você faz uma festa. Quem é esse? Quem é esse? É o fariseu.
A parábola começa mostrando o fariseu murmurando contra Cristo. Quem é Cristo? É o pai da parábola. Quem são os pecadores e publicanos? O filho pródigo. Porque em Lucas diz que ele veio salvar quem havia perdido, e é por isso que muitas vezes ele diz que os pecadores e publicanos precederão o reino dos céus, em relação aos que são considerados filhos. Porque Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. A gente pode se esconder nessa roupa. A gente pode se esconder em um cargo que recebe. A gente pode se esconder como ótimos frequentes da igreja. Mas a gente se esconde diante dos homens, mas nunca vai se esconder diante de Deus. Nesse momento eu quero fazer um convite para você. Eu sei que o que você ouviu foi muito duro, né? É muito duro para mim também. Mas essa mensagem vai encontrar um coração humilde que deseja mudar, ou um coração soberbo que decide criticar. Chegou a hora de sermos uma igreja que é o presente de Cristo para o mundo. Você deseja ser essa igreja? Você deseja igreja do YouTube, né? Virtual. Você deseja ser essa igreja? Você já viu quantos conceitos precisam ser revistos? Quantas atitudes precisam ser corrigidas? Algo que está na Bíblia, a gente lê, mas não lê. Mas foi mantido para hoje, para você e para mim. A última música que nós vamos cantar do grupo, né? Ela vai ser uma oportunidade ela será a grande oportunidade para que a gente se aproxime do Pai que está à porta. E talvez você pense, não, o Pai não está à porta para mim porque eu estou dentro da igreja. Não, o Pai está à porta para os dois perdidos, os que estão fora e os que estão dentro. O pior perdido é aquele que está perdido e não sabe que está perdido. Mas será que eu estou falando para alguém nessa manhã que quer dizer ao Senhor, eu quero ser o teu presente para os pecadores e publicanos? Se você assim deseja, eu quero te fazer um convite especial. Manifeste isso para Deus. Diga como filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou levantar desse banco e eu vou me dirigir ao meu pai que me conhece, sabe quais são os desafios da minha vida. Se você assim deseja, esse é o seu momento. Você que está aí no YouTube, você não pode levantar, mas você pode escrever. Escreva e diga: levantar-me-ei. Eu quero. Me transforme. Não sei o que você vai escrever, mas escreva. E eu tenho certeza que o Pai que te espera se sentirá muito feliz pela sua decisão.
Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei como aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém. Amém, Jesus. Nós temos que entender uma coisa: toda ida para o Senhor é uma volta, porque nós estamos voltando ao plano original. Nós estamos numa realidade de separação, mas quando nós aceitamos ir, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Para aquele jovem, para aquele filho pródigo, não era uma ida, era uma volta. E toda vez que eu me dirijo ao Senhor, não é também uma ida, porque nós saímos das mãos de Deus, todos. Todos aqueles que vão para o Senhor não vão, voltam. É um retorno. E Deus seja louvado por isso.
Nós já estamos preparados para o último tema e o último momento dessa semana, hoje à tarde, às 15 horas. E eu quero aqui apenas transmitir um recado por parte da liderança, que a Santa Ceia de hoje à tarde é para os jovens que participaram da semana. A da igreja será 31 de julho. E hoje à tarde vai ser um momento especial, porque a gente vai falar vamos falar sobre a volta de Cristo, sob a perspectiva científica. A gente vai ver que a promessa da volta de Cristo não pode ser crida nem acreditada por um coração não transformado. E que nós vamos ver a realidade do físico que se encontra com o metafísico. Vai ser uma abordagem, uma perspectiva bem diferente do que já ouvimos em relação à volta de Jesus. Chegou a hora para que Ele venha. E para que você tenha a certeza que a volta de Cristo é algo totalmente racional e exequível. É algo que não é um devaneio, como alguns pensam. Você não pode perder esse último momento em que nós teremos a oportunidade de iniciar com uma santa ceia, culminar com a mensagem e terminar com momentos especiais que serão só apresentados hoje à tarde. Vamos orar. Amado Deus, como Teu Filho, nós declaramos para Ti que não queremos ser por direito apenas, queremos ser por escolha e de fato. Nós escolhemos a submissão, nós escolhemos que o nosso coração e a nossa vida sejam regidos pela Tua vontade. Por isso que não é uma alienação nem manipulação de partes, mas é uma escolha voluntária de permitir que o Senhor nos guie. E nesse momento, Senhor, nós decidimos ir a Ti, para que Tu possas nos transformar. Queremos ser uma igreja que atrai pecadores e publicanos. Queremos ser uma igreja imã e não uma igreja repelente. Obrigado, Senhor, porque temos visto diariamente que a hora tem chegado e as decisões estão sendo tomadas. Traze-nos à tarde para o grande apogeu, o grande final, e continue conosco, em nome de Jesus.